Ei, pessoal, tudo bem? Estão me perguntando se os atos ocorridos recentemente em Brasília, no dia 8, podem se enquadrar, serem tipificados como atos de terrorismo. Então vamos lá. Minha resposta, obviamente, numa argumentação jurídica, é de que não pode. Entendo perfeitamente que, de forma coloquial, o povo venha chamando, a sociedade venha chamando de atos de terrorismo, até porque dá mais ênfase, dá mais peso negativo, obviamente, aos atos e não tem problema nenhum. O povo não é obrigado a conhecer de direito com domínio técnico. Né? O que estranha é juristas, juízes e seja quem for, que é da área jurídica e que o direito é o seu trato técnico do dia a dia, venha tratando esses atos como terroristas. Como terrorismo. Pode até dizer que é assemelhado, mas não pode tratar como. E eu vou dizer por quê. Olhem só. O popular vai chegar na delegacia, por exemplo, e vai dizer assim: ó, eu fui roubado. Aí cabe ao delegado, que é quem tem que ter o domínio jurídico, de dizer: este ato é tipificado como roubo, como furto, como apropriação indébita, ou seja, do que for. É ele que vai fazer isso, não é o popular. Então é a mesma coisa aqui. O popular pode entender que aqueles atos foram atos de terrorismo, não tem problema nenhum. E olha, eu não estou falando da ONU, a ONU tem sua própria visão sobre esse tipo de situação. Eu estou falando a legislação brasileira. Em algum momento, 2016, resolvemos regulamentar o artigo 5º, inciso 42, 43, não me lembro agora, que fala sobre o terrorismo ser inafiançável. Muito bem. Se a gente regulamentou o artigo 5º, o primeiro ponto é a gente lembrar que o artigo 5º é um artigo de proteção ao indivíduo inserido em sociedade frente ao poder do Estado. Exemplo, você pode perder seus bens? Pode, mas tem que ter o devido processo legal. Você pode ser destituído de sua liberdade? Pode, mas tem que ter o devido processo legal. Flagrante delito, uma exceção, e não significa dizer que você ficará preso. Ordem judicial de prisão, prisão processual, pode acontecer, uma exceção, mas tem que estar motivado por ordem judicial. E aí vai. Então, o artigo 5º, todo ele, dá garantias ao indivíduo inserido em sociedade. Então, quando a gente for ler uma lei que seja regulamentadora de um comando constitucional, nós temos que lembrar que o artigo 5º é um artigo garantirista. Portanto, ele garante direitos aos indivíduos, em cabendo interpretação, essa interpretação jamais poderá ser em desfavor do sujeito que está sob a pressão de uma possível condenação, incluindo aqui, obviamente, estou falando no âmbito penal, a condenação de cerceamento de liberdade, de perder a liberdade, restrição da liberdade. Né? Então, muito bem. A lei que trata do terrorismo, ela é muito clara. Ela traz aqui dizendo praticar atos, indivíduo ou um grupo de indivíduos, né? Praticar atos. O artigo vai trazer quais são os atos. Se o artigo diz quais são os atos, o aplicador da lei não pode ficar adivinhando, especulando, fazendo analogia, ou é ou não é. É objetivo, a aplicação é direta, a interpretação ela é taxativa, não cabe adivinhação. E a lei diz assim: praticar tais atos, eu vou dizer quais depois, eu estou lendo a lei, obviamente não sei de cor, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Significa dizer que os atos descritos não bastam eles por si só. Eles têm que ter esta motivação. Razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E mais, praticados os atos por este motivo, tem que ter esta finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incomunidade pública, trazer risco social à população. Então vejam bem, já não é qualquer ato, é só os que estiverem inscritos aqui, já não é por qualquer motivo, é só o que estiver no caput do artigo 2º e acumulado com a finalidade que eu acabei de ler aqui para vocês. Então vamos lá. O inciso 1º, praticar estes atos, lembrando o caput junto, tá? Usar, ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, veneno, conteúdo biológico, químico, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover a destruição em massa. Depois,
sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou local onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino ou processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Vocês estão vendo? Mas tudo isso com aquela motivação lá em cima, né? Com aquelas razões e aquela finalidade. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Mas, volto a dizer, com aquela motivação lá do caput e aquela finalidade do caput. Não é o que a gente viu acontecer recentemente. O que aconteceu foi triste, mas tem tipificação própria que não é terrorismo. Muito bem. O disposto neste artigo, então, o parágrafo faz parte do artigo. Não se aplica, olha só, não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Entenderam, senhores? Portanto, não estamos falando de terrorismo. Eu entendo que coloquialmente possa ser dito isso, mas em termos jurídicos isso não pode ser dito. Bom, outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. O artigo 11 da lei fala o seguinte: para todos os efeitos legais, consideram que os crimes previstos nesta lei, então, ainda que a gente entenda que se trata de terrorismo, aí nós teríamos que aplicar o artigo 11, nos termos desta lei, são praticados contra os interesses da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, perfeito, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento. Justiça Federal, gente, não é Supremo Tribunal Federal. São instâncias diferentes, não se confundem. Então, o que está ocorrendo chama a atenção pela atecnia dos atos. E eu não atribuo isso à ingenuidade, à inocência. Não atribuo isso. Eles lá sabem o que estão fazendo. Muito bem. Então é por isso que eu queria deixar claro para os meus alunos e para você que me acompanha, que eu entendo que os atos são merecedores de represária, merecedores de punição tipificada em lei, porque não existe crime sem tipificação legal, mas não podem ser enquadrados como terrorismo. Essa é a minha opinião e espero que a gente encontre um caminho de paz, um caminho de solução. Um abraço, pessoal. Até uma próxima.